Olá, eu sou Ana Paula Morel, sou professora da Faculdade de Educação da UF e hoje eu queria trazer para vocês algumas contribuições para a gente pensar esse momento tão de perplexidade, né, e tão duro que a gente está enfrentando hoje, que é da pandemia do coronavírus. E para isso eu trago duas referências que eu acredito são muito importantes. Né? A primeira delas é a educação popular, que tem como uma inspiração importante a obra do Paulo Freire. E a segunda são as contribuições dos povos indígenas, né, que diversos povos, diversos pensadores têm colocado para a gente hoje. Né? Em relação à educação popular, né, muita gente poderia estranhar, pensar, nossa, mas o que Paulo Freire tem a ver com saúde? Né? E aí é importante a gente resgatar, né, que quando os movimentos de educação popular ganharam força na década de 60, 70, criticando, né, e lutando contra a ditadura militar, eles influenciaram muitos profissionais de saúde e lideranças comunitárias que atuavam na área da saúde, né, que começaram a trazer as questões de crítica à educação bancária, de defesa de uma educação transformadora com protagonismo dos oprimidos para dentro, né, da discussão da saúde. E a partir disso, né, essas pessoas começaram a ver que muitas vezes tinha uma distância muito grande entre os profissionais de saúde e a população. E esses profissionais de saúde muitas vezes acabavam só transmitindo informações que muitas vezes ficavam descontextualizadas, não faziam sentido dentro da vida da maior parte dos trabalhadores. E aí, nesse processo, esses trabalhadores acabavam sendo tratados como ignorantes e, consequentemente, culpados, né, pelas próprias doenças que estavam relacionadas também às condições de vida, né, precária, né, dos trabalhadores. Então, diante dessa constatação, né, esses profissionais, esses lideranças e movimentos comunitários, né, na área da saúde, criaram, né, o que hoje é conhecido como educação popular em saúde, que inclusive influenciou muito o próprio surgimento do SUS na década de 80. Né? E o que se coloca? Né? A importância de princípios como o diálogo, né, como a consideração das condições concretas, né, sociais, que são marcadas pela desigualdade, né, da maior parte da população. Se coloca a questão, né, da valorização dos saberes populares indígenas e de uma preocupação, né, com a transformação social, né, dessas condições injustas. E se traz isso, né, para o campo da saúde, se colocando também a própria saúde como uma luta, né, e um direito por melhores condições de vida. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, hoje em dia, né, quando a gente vai pensar nessa pandemia do coronavírus, a gente vê como tem alguns discursos, né, em relação ao cuidado à saúde que aparece, né? O primeiro, né, que eu acredito que é o mais perigoso nesse momento, né, que é o discurso obscurantista, né, negacionista, que tenta inclusive minimizar ao máximo possível os cuidados em saúde e colocando, né, uma suposta economia, né, que estaria acima da vida, né, como a principal preocupação. E nesse sentido, esse discurso acaba tirando qualquer responsabilidade, né, coletiva, né, ou estatal no cuidado da população. Né? A gente também vê um outro discurso, né, que é bastante comum nas políticas de saúde, que, né, historicamente também foi muito criticado pela educação popular em saúde, que é essa concepção mais próxima do que a gente chama de educação sanitária, né, que é muito verticalizada. A gente vê que esse discurso acaba reproduzindo também cuidados em relação ao coronavírus como estritamente ligados a questões, né, biológicas, né? Então, a gente vê muitas vezes nesse sentido como a discussão do distanciamento, né, físico, que é algo muito importante nesse momento, quando ele é apropriado por esse discurso mais próximo dessa educação verticalizada, ele acaba sendo visto como algo exclusivamente individual, de uma escolha, né, exclusivamente individual dentro de uma lógica bastante neoliberal.
E aí, né, como que eu acho que a educação popular em saúde pode fazer a gente pensar essas questões de uma outra maneira, né? Colocando justamente, né, como esses cuidados que hoje são fundamentais, né, para garantir a vida da população, eles devem ser pensados não só como questões biológicas, mas misturadas às questões sociais também. Então, se a gente tem hoje no Brasil, né, uma realidade com 41% de trabalhadores informais, né, onde grande parte da população mora em favelas com cômodos pequenos, com muita gente nos cômodos, muitas vezes sem ventilação, sem janelas, sem acesso regular à água. A gente vê, né, com a emenda do teto de gastos, né, uma série de cortes no sistema único de saúde, principalmente também na atenção básica, que é fundamental, né, para a gente pensar uma atuação em saúde junto à população vulnerável, porque a atenção básica, né, através dos agentes comunitários de saúde, é ela que está fazendo diálogo direto com a população, que conhece as questões, né, da população. Então a gente vê, né, como nessas condições concretas de vida, né, é importante a gente pensar quem são as pessoas que são mais atingidas, não porque o vírus escolhe tal pessoa, mas porque as condições concretas dificultam esses cuidados, né? Então, quem são essas pessoas? São trabalhadores, em grande parte, negros, mulheres que muitas vezes são mães solos, chefes de família, né, que são muito mais vulneráveis e por isso precisam ser muito mais consideradas, né, quando a gente pensa o cuidado em saúde nesse momento tão fundamental, né? Então não é dizer, né, que essas pessoas não devem ter os cuidados em saúde ou não devem fazer o distanciamento por causa da suposta economia, mas é justamente pensar, né, como a economia política deve se organizar, deve ser colocada à disposição para que essas pessoas possam colocar em prática esses cuidados, né? Aí, a partir disso, eu acho que é importante, beber uma água. Eu acho que é importante, né, recuperando esse ideal da educação popular em saúde, olhar, né, para o próprio protagonismo de uma série de movimentos comunitários de favela que já têm se colocado, né, organizando mutirões, fazendo também uma campanha de comunicação comunitária contra esse obscurantismo, uma comunicação que fala também a língua da favela, que se coloca em diálogo com as questões concretas da população, né, que luta pelo abastecimento de água, né, para todos, que luta também pela valorização da atenção básica, do SUS, tem organizado uma série de mutirões e também, né, que tem colocado a questão de que é preciso defender urgentemente uma renda mínima que seja maior que o salário mínimo para que todos os trabalhadores possam, de fato, né, ter condições para realizar o distanciamento físico tão importante nesse momento. Então, eu acho que a educação popular em saúde, ela, em vez de tratar, né, os trabalhadores como ignorantes, né, ou culpados, justamente busca valorizar esse protagonismo, né, e apoiando uma luta pela transformação, né, das condições concretas, considerando que isso também é uma luta pela saúde, né? Então, acho que é importante quando a gente pensar os cuidados em saúde, a gente pensar como eles têm que considerar essas condições concretas da população, né? Eu acho que essa é uma contribuição muito importante da educação popular nesse momento. E aí, a gente entra em outra questão, né, que que a educação popular em saúde também critica, que esse modelo de desenvolvimento que a gente vive hoje, centrado principalmente na exploração, né, de seres vivos e do planeta, que tem causado uma destruição ambiental, né, sem precedentes. Né? Então é interessante a gente ver hoje como muitas teorias científicas têm apontado para a própria relação, né, entre o desmatamento e as epidemias que têm surgido, né? Entre elas o próprio coronavírus, né? Então, o ataque, né, o avanço dos seres humanos, né, sobre as áreas florestais tem feito com que
animais hospedeiros de vírus que poderiam viver muito bem, né, com esses vírus, mas que quando são atacados se sentem, por exemplo, estressados ao ver seu habitat sendo destruído, né? Muitas vezes, nesses momentos, um vírus que está ali latente acaba ganhando muito mais força, né? E, né, com o sistema imunológico desses animais pressionados, e acaba se tornando muito mais contagioso, né? Passando esse vírus, né, para o ser humano de uma maneira muito mais nociva, né? Essas epidemias também estão ligadas, né, a um próprio sistema, né, do agronegócio, né, através dessa produção, né, industrial, né, dos animais confinados, como a gente viu, por exemplo, o surgimento, né, da gripe suína. E aí, né, em relação a essa questão, que eu acredito que as contribuições indígenas são fundamentais, né, para a gente pensar. Então, para elencar aqui alguns pensadores indígenas que têm se colocado nesse sentido, né, a gente vê, por exemplo, como Davi Copenaua, né, que é um xamã indígena Yanomami, tem denunciado, né, a destruição das florestas provocada pelo que ele chama, né, de povo da mercadoria, né, que são os brancos, né. Então, para o xamã, você não pode tratar a floresta como vazia, morta ou simplesmente como um mero recurso, né? Mas a floresta é viva, está cheia de seres, espíritos, rios, né? Caças, animais, vento. E aí também, nesse sentido, Ailton Krenak, né, outro pensador indígena importante hoje, tem se colocado também veementemente, né, apontando como é nefasta a separação, né, proposta pelos brancos entre a humanidade e a natureza, né, entre os seres humanos e esse organismo vivo, né, que é a Terra, né? Então, o que muitos desses povos indígenas têm colocado é que você não pode pensar a humanidade como um ente isolado que simplesmente se soma ao meio ambiente, né? Mas, na verdade, o que há é uma grande rede de relações que nos atravessa, como, por exemplo, né, essa luta de vírus e bactérias nocivos ou não, que atravessa todos nós, e é disso que né, formado o nosso planeta, né, de uma grande rede de relações que está em movimento e equilíbrio, desequilíbrio, né? E aí, né, nesse sentido, em um artigo recente, né, que apresenta a leitura filosófica do povo Runiquim, né, sobre o novo coronavírus, a antropóloga Elsie Lagrow abordou como na cosmopolítica desses povos, as pessoas adoecem porque as caças e peixes se vingam e mandam seu nissum, né, que é uma dor de cabeça muito forte que pode decorrer em morte. E aí a antropóloga argumenta: as regras de dieta e negociação em torno da caça apontam para um saber acumulado por parte dos povos da floresta do potencial patogênico dos animais. Estes possuem seus próprios hábitos que precisam ser respeitados se quiserem que a caça não se vire contra o caçador. Né? Então, somos, né, parte também do princípio de que nós somos essa grande rede, né, que se conecta, né? E aí, né, eu acho que é um pouco isso que esse momento que a gente está vivendo explicita, né? De uma certa maneira, essa rede, né, que o tempo todo o povo da mercadoria tenta negar, né, como se colocando acima, como se colocando, controlando, né, todo o meio ambiente, mas na verdade essa rede mostra que isso não é verdade, né, na prática, né? Então, mas se essa rede é a causa do que a gente está passando agora, ela também é a única solução, né? Tanto em relação ao coronavírus quanto a tantas outras epidemias que ainda podem estar por vir, né? Então, o que os povos indígenas têm alertado justamente é que a gente precisa escutar os seres da terra, né, recuperar esse vínculo, parar urgentemente essa destruição provocada por uma parte da humanidade, mas que afeta toda ela, né, principalmente os mais vulneráveis, né? Os maias Tzotzil, né, organizados com movimentos zapatistas, eles colocam justamente que a gente tem que escutar os deuses, que são os lugares importantes do mundo, né? Os animais,
os rios, as montanhas, né? Então, eu acho que se nesse momento, né, de crise, né, de pandemia, né, uma coisa que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né, mas o que a gente tem visto, né, uma coisa que eu acho que irrompeu nesse momento é justamente que se há vontade política, a gente pode, né, parar a produção e o consumo, né, que era uma coisa que antes era vista como imutável, né, imexível, né, e aí eu acho que quando esse discurso obscurantista ele se coloca como, né, a economia, né, esse ente acima de todos, é justamente contra essa verdade que está tão explícita, né, que esse discurso obscurantista se coloca, né? Essa verdade que agora fica totalmente à mostra, que é de que as leis do capital não são as leis da natureza, né? Então, eu acho que isso tem que ser colocado de uma maneira cada vez mais explícita, né? Que é o que também os povos indígenas, né, colocam, né? Então, né, por fim, eu acho que se a educação popular em saúde aponta para como a saúde deve ser pensada, né, na relação com as condições de vida concreta da população, né, partindo do protagonismo, né, dos movimentos, a gente também deve incluir essas preocupações, esses alertas indígenas, né, enxergando a urgência também de pararmos a destruição em curso no planeta e nos compreendermos também como parte imanente da Terra. Bom, é isso. Espero que a gente possa continuar esse diálogo. Força para todos.